bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Sara do canal Etc e Tal e hoje vamos conversar sobre o livro A Conquista, um livro de Davi de Souza. Aqui, o autor extraiu lições importantes e trouxe revelações edificantes da vida e jornada de Josué. Enquanto a mídia está rolando, vai deixando seu like e se inscreve para receber mais conteúdos como esse. Davi de Souza é pastor líder da Igreja Nova Aliança, bacharel em teologia com doutorado em ministério, é também vice-presidente do MFI Brasil, que é a Companhia Internacional de Ministros. O livro foi fruto de uma série de ministrações que o pastor Davi trouxe para a Igreja Nova Aliança de Londrina em 2020. O livro tem como base o livro de Josué, que descreve a conquista de Canaã. O autor nos conduz a um entendimento claro das vitórias descritas no livro de Josué. Ele pontua alguns contextos bíblicos que facilitam a gente entender, contextualiza também esses eventos para o tempo de hoje, para nós que vivemos em um período da Nova Aliança. O prefácio ficou a cargo do pastor Luciano Subirá, então se você é um fã das obras de Subirá, pode ter certeza que esse livro também vai ser um deleite. Confira a seguir alguns pontos relevantes da obra. Segundo o autor, Josué possui o que ele chama de atributos de um vencedor. Vamos enumerar. Primeiro, possuir um ideal, que afinal de contas a conquista começa no coração. Desde que receberam a promessa de que seriam os únicos da primeira geração a entrar na terra, Josué e Caleb passaram a viver por aquela palavra e ela se tornou uma paixão a consumir seus corações. Assim, ambos puderam encarar o deserto durante os 40 anos de peregrinação apenas como um lugar de passagem e não de morada definitiva. Segundo, mente geracional, entendendo que o chamado de Deus envolve gerações. Afinal, o caminho para a conquista de Canaã não começou com Josué, vem de lá de trás. O caminho foi pavimentado por Abraão, Jacó, José, Moisés e agora estava nas mãos de Josué. Honra a paternidade espiritual. Assim como o pai natural influencia as ações do seu filho e define as identidades, o pai espiritual é alguém que nos conduz, é alguém que nos orienta, é alguém que nos guia e também que passa o bastão para nós. Eleazar teve Arão, Salomão teve Davi, Eliseu teve Elias e Josué teve Moisés. Há um padrão nas escrituras. Primeiro você honra e serve o chamado e a visão de outro, para que então depois outros possam segui-lo e honrá-lo. Só adquire autoridade espiritual genuína quem primeiro aprende a servir debaixo de autoridade. A chave para uma transição bem-sucedida é uma parceria saudável entre as gerações envolvidas. O quarto tributo é a obediência. Obediência aos parâmetros, obediência às condições trazidas e estabelecidas por Deus. Não podemos agir de qualquer maneira e acharmos que vamos, independentemente, sermos bem-sucedidos, principalmente quando se está envolvido ali a obra de Deus. A obediência nos leva à conquista. Um conquistador enxerga obstáculos como oportunidades de serem vencidas, superadas. Afinal, as adversidades são oportunidades para que os milagres de Deus se manifestem. E Deus espera de nós uma atitude ativa perante cada obstáculo. O conquistador ele também entende que novos tempos exigem novas posturas. Vamos fazer um paralelo entre os dois líderes que o povo teve, Moisés e Josué. Moisés teve um chamado mais para pastoreio, legislador, enquanto que Josué teve um chamado para conquista. Ele foi conquistador, ele foi estrategista, foi um general militar habilidoso. E enquanto Moisés conversava face a face com Deus, tinha aquela liberdade, né? Josué ele estava engateando nisso, né? Ele estava ainda aprendendo a ouvir a voz do Senhor. O sinal de autoridade entre os dois também foi diferenciado, enquanto que para Moisés foi a vara que carregava em suas mãos, para Josué foi os seus pés. Deus usa pessoas diferentes, com chamados diferentes, para realizar coisas diferentes em tempos diferentes. E quando um ciclo termina, a unção de Deus ela é derramada sobre a nova geração que irá dar continuidade ao seu plano.
Conquistadores não menosprezam seus inimigos, pelo contrário, eles se preparam com antecedência. Josué, ele enviou espias para aquela terra para estudar as forças e fraquezas. Conhecer os inimigos e as suas estratégias nos coloca um passo à frente no campo de batalha. É também no período da preparação que os nossos dons são potencializados, que nossas fraquezas são trabalhadas e que a nossa dependência de Deus é desenvolvida. Há força na unidade e os conquistadores entendem bem isso. Uma das primeiras medidas de preparação de Josué foi fortalecer a liderança e também trazer uma mentalidade de união naquele povo. Deus deixou muito claro a Josué que aquela conquista precisava do envolvimento de todo o povo e não apenas de um só homem. Um ponto que o autor destaca é a importância dos memoriais. Josué levou os israelitas a edificarem vários memoriais durante a jornada da conquista de Canaã, e isso com pelo menos 4 objetivos: exaltar a grandeza de Deus, aumentar a fé dos israelitas, preservar um testemunho para as futuras gerações e também, não menos importante, gerar temor nos povos, nos inimigos do povo de Deus. E sobre esse quarto ponto, o autor elucida a seguinte questão: por que é que quando os espias foram para a terra de Canaã espiar, a pedido de Josué, aquele povo já estava temeroso, mesmo sem terem lutado antes? Lá em Josué capítulo 5 fala o seguinte: todos os reis amorreus que habitavam ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha cercado o Jordão diante dos israelitas. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. O autor traz o seguinte contexto histórico, Baal, que era o principal deus adorado naquela terra, era simbolizado pela correnteza das águas. Ao verem com os próprios olhos as águas do Jordão sendo cortadas pelas mãos de um deus invisível, ficaram amedrontados e perceberam que o Deus dos israelitas era maior e mais poderoso que os seus deuses. Um memorial testemunha o que Deus fez, mas acima de tudo aponta para quem Deus é. O autor vai falar sobre 2 lugares proféticos, Gilgal e Siquém. Além de trazer o significado das palavras, ele vai explicar o significado profético dos eventos, bem como o propósito de Deus ter levado o povo de Israel para esses lugares. Ele dedica o capítulo 5 para Gilgal e vai falar sobre Siquém lá no capítulo 8. Eu vou ler alguns recortes para vocês ficarem com gostinho de quero mais aí. Gilgal, cujo nome significa círculo de pedras, foi onde as 12 pedras retiradas do leito do Jordão formaram um memorial que provavelmente possuía a forma de círculo, daí o significado do nome. Foi também em Gilgal que o maná desceu pela última vez e também onde os israelitas montaram o primeiro acampamento ali, fazendo dali um tipo de quartel-general que se seguiu durante os anos enquanto estavam ali na jornada da conquista. E 2 acontecimentos importantes marcaram a chegada dos israelitas naquele lugar: a circuncisão de todos os homens com menos de 40 anos e a celebração da primeira Páscoa. E é muito significativo que isso tenha acontecido antes, para que avançassem a primeira campanha militar contra Jericó. Ficou evidente que para Deus algumas coisas precisavam ser resolvidas antes. Na circuncisão há um princípio espiritual por trás, porque passou a ser a marca da promessa para as gerações que sucederam Abraão. Era sempre feito no 8º dia após o nascimento, e aqui o autor fala: o número 8 na Bíblia significa novos começos. E este foi um sinal permanente que diferenciava os israelitas de todas as demais nações. Para justificar a importância da celebração da Páscoa naquele momento, o autor aborda 3 aspectos: o histórico, o profético e o prático, que eu não vou abordar aqui porque é extenso, você tem que ler, mas, resumidamente, a circuncisão indica um trabalhar cirúrgico no nosso coração para nos manter em santidade. E a Páscoa aponta para a comunhão com Deus, ou seja, somente depois de subjugar nossa carne, depois de estarmos andando em santidade, é que podemos, de fato, estarmos em comunhão com o Senhor. Gilgal, espiritualmente falando, representava um lugar de quebrantamento, um local de reconstruir as bases, um lugar de obediência e rendição, e também um lugar onde temos comunhão com Deus.
Quando Josué conduziu os israelitas para Siquém, eles estavam retornando a um lugar muito importante na história da própria nação, porque foi bem ali, por volta de 600 anos antes, que Abraão havia edificado seu primeiro altar ao Senhor, após sair de Harã em direção a Canaã. Jacó também peregrinou naquela região, comprou uma propriedade, edificou um altar, abriu um poço. Esse poço depois passou a ser conhecido como Poço de Jacó. E mais ou menos 1.600 anos depois, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana naquele poço. Foi também naquele lugar onde os ossos de José foram enterrados. Então, estamos falando de um local muito especial e simbólico na história da redenção. O evento em Siquém estava relacionado a duas principais alianças: a feita com Abraão e a feita pelo próprio Deus com a nação de Israel durante a peregrinação no deserto. Ocorreu ali uma espécie de reconsagração a Deus. Os israelitas foram convocados para participarem de um ato profético de renovação da aliança. Vamos falar sobre o grande milagre que foi a conquista de Jericó. O autor traz alguns detalhes históricos bem interessantes. Jericó era uma das cidades mais bem protegidas da antiguidade, totalmente cercada por duas muralhas, uma exterior com quase 2 metros de espessura e outra interior com aproximadamente 3,5 metros de espessura. Entre elas havia um vão de 4 metros e as muralhas tinham por volta de 10 metros de altura, eram interligadas no alto por casas construídas em sentido transversal, o que explica como Raabe fez os espias descerem da muralha abaixo com a ajuda de uma corda. Aqui, os israelitas estavam de frente a uma missão impossível, né? Eles eram descendentes de escravos, peregrinaram os últimos 40 anos no deserto sem qualquer preparo físico, psicológico, militar. Eles não eram guerreiros por natureza. E estavam de frente ali a fortalezas humanamente intransponíveis, né? O que são milagres? Milagres são intervenções sobrenaturais de Deus no curso normal da natureza. Quando nos deparamos com desafios maiores do que nós, estamos num ambiente perfeito para o agir sobrenatural de Deus. Mas as conquistas também acompanham alguns perigos. Anteriormente falamos sobre Gilgal, Siquém, lembrando que Gilgal aconteceu antes deles irem em Jericó e o evento em Siquém ocorreu depois deles conquistarem Ai. Mas entre essas duas conquistas e após essas duas conquistas, ocorreu situações infelizes. Teve o primeiro fracasso deles quando eles foram enfrentar Ai, né? Porque eles estavam lá super confiantes, entusiasmados e não consultaram ao Senhor quando foram guerrear. Eles foram na força do próprio braço, perderam horrivelmente e ficaram desesperados. Josué, inclusive, quando foi conversar com o Senhor, né? O comportamento dele não foi de quebrantamento, mas sim de questionamento. Eles tiveram esse fracasso porque a desobediência e a ganância estavam no meio do povo. Aquele episódio com Acã, depois da exposição do pecado, depois que eles voltaram aos trilhos, eles com o auxílio do Senhor conquistaram Ai, mas como não tivessem aprendido a lição, né? Eles não aprenderam a lição, como nós muitas vezes também recorremos no mesmo erro, né? Os israelitas acabaram não consultando ao Senhor ao fazerem uma aliança com os gibeonitas. E essa nação se tornou uma verdadeira pedra de tropeço para o povo de Israel. O perigo que vem com a conquista é o nascimento da autoconfiança. E a autoconfiança, ela nos torna vulneráveis. Minha leitura anterior foi Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer, que inclusive já tem resenha no canal, né? E aqui a autora discorre sobre a mentalidade do povo hebreu ali no deserto, o povo que não conseguiu alcançar a Terra Prometida. E aqui em seu livro, A Conquista, Davi de Souza, ele foca na mentalidade do líder Josué, o líder que de fato levou o povo à conquista. Para mim foi uma experiência maravilhosa ler um após o outro, porque foram leituras que se tornaram complementares. Comparar as mentalidades se tornou enriquecedor.
Há muito mais para ser extraído desse livro aqui. Eu não consegui trazer tudo, né, para esse vídeo. Seria praticamente impossível condensar tudo num vídeo só. O autor discorre outros contextos interessantes, né, como aquele episódio que Josué orou para o sol e a lua pararem, e de que esse episódio também serviu para abalar a confiança daqueles outros povos em seus deuses, que eram representados, né, pelo sol, pela lua. Na própria introdução, o autor ele já faz considerações bem interessantes sobre a seguinte pergunta: por que Deus aprovou o massacre do povo de Canaã? Eu também estou lendo, né, esse livro aqui, ó, Os Outros da Bíblia, de André Daniel Henke. Aqui nesse livro, André vai falar com mais detalhes, né, sobre o povo cananeu, a sua religião, sua geografia, sua política, enfim. As leituras estão conversando entre si, né? E isso é o máximo. Eu adoro quando isso acontece. Ressalto aqui que eu achei as notas do autor muito bem organizadas. Eu adorei que ele organizou e separou ali por capítulos, né? Em quais capítulos ele usou quais notas. Isso ajuda muito quando a gente estuda um tema. Eu indico essa leitura não somente para quem quer ter uma vida de conquistas, né, inspirado aí nas decisões de Josué, o que já seria algo bom, né, algo maravilhoso. Quem é que não quer ter uma vida vitoriosa, né, ser conquistador em Deus? Mas também eu indico, inclusive, essa leitura para quem quer entender mais os contextos históricos citados ali no livro de Josué. E o autor também traz, né, interpretações do profético, dos simbolismos, enfim. É uma leitura fluida, é uma leitura simples, mas também profunda, didática. Eu considero uma leitura introdutória ou complementar para quem está estudando o povo hebreu, a vida de Josué, o povo cananeu até, né? Tanto o novo convertido quanto alguém que já está há mais tempo na caminhada vai aproveitar a leitura. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a companhia. Se gostou do vídeo, não esquece o like, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Eu te convido também a me seguir no Instagram. E se você leu o livro, deixa nos comentários qual parte do livro mais te impactou. Um beijo e até a próxima!